Olá, meu nome é Cláudio Fernandes, sou consultor financeiro. Obrigado por nos acompanhar aqui no site www.cfasoluções.com.br, também nossa página do Facebook da CFA Soluções e na minha página pessoal, Professor Cláudio Fernandes de Aguiar. Sempre temos aqui alguns vídeos explicativos que são legais para o dia a dia para você que está com alguma dúvida na sua vida financeira ou com algum financiamento. E o assunto de hoje é sobre tipos de juros. Você sabia que no Brasil nós temos dois tipos de juros? Temos diversos tipos de cálculos para poder remunerar o dinheiro, mas no caso de juros, nós temos dois tipos diferentes. Daí nasceu esse tão conhecido juros abusivos. Mas na verdade não é o tamanho do percentual dos juros que identifica se ele é abusivo ou não. O que identifica isso é o modo multiplicador pelo qual esse dinheiro é calculado junto aos bancos. Em 1933, o Congresso Brasileiro aprovou uma medida onde os bancos não poderiam cobrar juros sobre juros. Mas todos nós conhecemos a política e esse entendimento se perdeu, de forma a aumentar o lucro dos banqueiros. Por isso que falamos que aqui é o Brasil dos banqueiros, é o país dos banqueiros. Apesar do Brasil não ter nenhum banqueiro, deputado federal ou presidente da República, mas as leis são feitas para poder favorecer esse tipo de instituição que acaba prejudicando você, consumidor, porque de cada 10 pessoas, todas as 10 têm algum vínculo com o banco, ou financiamento, empréstimo, cartão de crédito. E no Brasil, se você pegar as 10 empresas que mais têm lucros, você vai encontrar no mínimo 4 bancos, enquanto em países desenvolvidos você não encontra banco algum. Indo para o assunto juros, nós temos o método Price, que é o método multiplicador do seu dinheiro, do seu financiamento, que acaba te lesando, uma vez que ele aplica juros sobre juros. Onde o correto a ser aplicado e o mais coerente seria o método Gauss, que seria o segundo tipo de juros. Gauss, você vai ter uma multiplicação de juros que não vai tirar tanto dinheiro do consumidor. Método pelo qual é aplicado nos principais países da Europa, Ásia e na América. Lá você consegue comprar um veículo e pagar 1,2, 1,3 do veículo, isso quer dizer 20%, 30% a mais. No Brasil, as dívidas elas conseguem se multiplicar, triplicar, onde você compra um veículo ou você pega um empréstimo e você paga 2, 3 vezes mais por esse veículo. Essa é a luta do professor Cláudio Fernando e da CFA Soluções, onde com medidas judiciais, através de cálculos matemáticos, nós conseguimos demonstrar na justiça que o banco aplicou um método multiplicador denominado Price. E esse método multiplicador não é de conhecimento do cliente. E mesmo que conste no contrato que o método é Price, o cliente acaba não sabendo quais são os outros métodos multiplicadores e dessa forma não consegue escolher um método que acaba ajudando o cliente. E dessa forma nós temos tantas pessoas com inadimplências junto a bancos. E o banco não se importa muito, uma vez que o cliente adimplente acaba pagando a conta do inadimplente e nós temos um país inteiro trabalhando para poder aumentar o lucro dos banqueiros. Então, recapitulando, nós temos dois métodos multiplicador de juros, que é o método Price, que é o método mais lesivo, e o método Gauss, que ele é mais correto e aplicado nos países sérios. Então, se você for pegar de empréstimo ou financiar um veículo no valor de R$10.000, se você fizer em 60 vezes, certamente o método Price vai dar quase o dobro do método Gauss. E as pessoas aplicam no mercado o nome de juros abusivos, mas na verdade não é o tamanho dos juros que vai dizer se ele é abusivo ou não, e sim um modo multiplicador do dinheiro. Você pode visitar o nosso site e lá você vai ter uma calculadora do cidadão,
gratuitamente você consegue descobrir se o método é Price ou Gauss, uma vez que a nossa calculadora ela multiplica tudo em Gauss e ela acaba te informando quanto de Price existe naquele financiamento. Então, se você entra no nosso site, vai estar lá a calculadora, você coloca o valor do financiamento, R$30 mil hipoteticamente, num valor de R$2 mil por mês em 60 vezes. Quando você vai pegar a resposta, ele diz Gauss, vou da parcela X, é uma parcela menor, e o Price é o valor maior, e lá ele diz o quanto o banco está tirando de você a mais do que deveria tirar. Então acompanhe o nosso site, fique de olho e faça sempre um bom negócio. Evite todas as tabelas Price. É a dica de hoje, um grande abraço.